Olá! A fertilidade às vezes parece um grande mistério, não é? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos juntos entender a ciência da concepção, olhar para os números que realmente contam e descobrir os fatores que de facto fazem a diferença. E, para começar, essa citação resume tudo perfeitamente. A concepção não é só um evento isolado. Pelo contrário, é uma sinfonia biológica, sabe? Onde um monte de pecinhas diferentes precisam de se encaixar no tempo certo e da forma certa. E este diagrama aqui, uau, ele mostra essa complexidade de uma forma muito clara. Dá para ver que a jornada, desde a ovulação até o embrião se implantar no útero, é cheia de etapas e todas elas são super críticas. Se alguma coisinha falhar no meio do caminho, seja na fertilização ou um pouquinho depois, na fixação, todo o processo pode ser interrompido. Ok, então este é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que é afinal a infertilidade. Depois, a gente mergulha nos números, no impacto da idade. E, por fim, naqueles fatores que a gente pode sim controlar. Vamos nessa? Para começar, é super importante que a gente esteja na mesma página. O que exatamente significa a palavra infertilidade quando falamos do ponto de vista clínico? E aqui tem uma coisa bem curiosa. No passado, não havia um consenso absoluto, sabe? Diferentes organizações de saúde tinham definições um bocadinho diferentes umas das outras, mas, com o tempo, foi-se chegando a um acordo. E a definição que acabou por prevalecer, que é usada hoje pela Organização Mundial da Saúde e outras grandes entidades, estabelece esse marco, 12 meses. Esse é o padrão. Certo, agora que a gente já tem a definição, vamos ver como isso funciona na prática, com números. As estatísticas ajudam a gente a ter uma noção muito mais realista das chances de concepção. E este número pode ser uma surpresa para muita gente. Para um casal jovem, saudável, a probabilidade de conseguir uma gravidez em um único ciclo menstrual é de apenas 20 a 25%. Isso mostra que não é algo tão automático assim como se pode pensar. Mas olha a boa notícia, ao longo do tempo as coisas mudam. A persistência é a chave. Ao longo de um ano inteiro de tentativas, essas chances vão somando e cerca de 90% dos casais conseguem a gravidez. Então, o ponto principal aqui é este. A chance em um mês pode parecer pequena, mas a chance acumulada ao longo do ano é, na verdade, bem alta. É depois desse primeiro ano que a probabilidade mensal, para os casais que ainda não conseguiram, cai drasticamente para cerca de 5%. E por falar em tempo, chegamos ao fator mais significativo de todos, e um que infelizmente não temos como controlar: a idade. É exatamente por isso que as diretrizes médicas mudam conforme a idade avança. Por exemplo, para mulheres com mais de 35 anos, a recomendação já não é esperar um ano. A orientação é procurar uma avaliação médica depois de apenas 6 meses de tentativas. E aqui temos um verdadeiro paradoxo. Apesar de os dados científicos serem muito claros, existe uma tendência geral de subestimar o quanto a idade realmente impacta a fertilidade. Parece que há um descompasso entre a nossa biologia e a percepção que temos dela. Bom, já falámos da idade, que é algo que não controlamos. Agora vamos virar o jogo e focar naquilo que está ao nosso alcance, o nosso estilo de vida e o ambiente em que vivemos. E esses fatores, como podemos ver, englobam várias áreas. O peso, o que se consome, como tabaco ou álcool, e até mesmo a exposição a certas toxinas que estão no nosso dia-a-dia. E os números aqui são bem diretos. Estar muito acima ou abaixo do peso ideal pode chegar a duplicar ou até quadruplicar o tempo necessário para conceber. E olhem só o tabagismo. Ele, sozinho, aumenta o risco de infertilidade em 60%. É muita coisa. E não é só sobre os nossos hábitos, viu? Certos produtos químicos bem comuns que estão em plásticos, pesticidas e outros produtos podem de forma silenciosa bagunçar o nosso sistema hormonal e prejudicar a fertilidade. E até mesmo alguns medicamentos, que são super comuns, podem ter um impacto bem grande, embora felizmente muitas vezes seja reversível. Isso só reforça como é importante ter uma conversa aberta com o médico sobre absolutamente tudo o que se está a tomar. Essa frase finaliza o raciocínio de forma brilhante. O impacto das toxinas do ambiente na fertilidade, tanto de homens quanto de mulheres, não é uma teoria, é um fato bem documentado. É algo que definitivamente não dá para ignorar. E tudo isso nos leva a uma grande questão para refletir, não é? Sabendo de tudo isso, como é que a gente pode alinhar melhor os nossos planos, os nossos sonhos e as expectativas da sociedade com a nossa realidade biológica? Bom, entender a ciência da fertilidade já é o primeiro passo, e um passo enorme, para tomar decisões mais informadas sobre a saúde, sobre as escolhas e sobre o futuro. Muito obrigado pela companhia nesta análise.